Oremos. Querido Pai, Senhor que está nos céus, Senhor, te adoramos, te louvamos. A honra e a glória, Senhor, seja para ti. Agradecemos, Senhor, porque estamos aqui na tua casa. Hoje domingo, dia de culto, dia de também de poder encontrar-nos com os irmãos. É uma alegria poder reabrir a igreja depois de um longo tempo. Senhor, pedimos que o Espírito Santo esteja aqui conosco e que tudo que hoje estudemos da tua palavra possa, Senhor, ficar nos nossos corações. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Essa série de estudos eu chamei o último chamado de Deus à sua igreja. Deus está chamando a seu povo. Deus está convidando a seus filhos a que fiquemos prontos, porque os melhores dias da nossa igreja estão pela frente. A igreja tem passado muita história, né? Nós sabemos que nossa igreja é uma igreja de história, mas o melhor da história é sempre no final. E isso é o que vem pela frente, né? E nós vamos estudar a respeito um pouquinho disso. Também vamos entender o que está vindo na frente. Mas primeiro precisamos entender, né, quem que nós somos, né, como igreja, como povo de Deus, né? Vamos ler em Apocalipse, capítulo 2, verso 11. Diz que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Deus tem uma mensagem, mas quem tem ouvidos para ouvir, né, que ouça. Que não, tristemente, não receberá a coroa da vitória e vai formar parte da segunda morte. Vamos ver isso mais para frente, mas hoje quero me focar em uma história. Todos conhecemos, e não vamos ler a história porque já todos conhecemos, e se não conhecemos, podemos pegar nossa Bíblia, tarefas de casa, ler, né? Mateus capítulo 25, verso do 1 ao 13. Mas eu vou ir resumindo um pouquinho e vamos ir vendo, né, o que essa história nos fala. Essa história fala de 10 virgens, 10 moças. Elas foram convidadas para uma grande festa, de um casamento. E vocês têm que entender o casamento como é no Israel. No casamento de Israel, né, o noivo fazia festa com o pai da noiva que vai casar. E a noiva só se preparava, ficava tudo prontinha para a recepção, para a festa, né? E quando chegava, já terminava o negócio, o casamento entre o pai e o sogro, né? Aí ia todo mundo para a comemoração da festa. E aí, nesse contexto, tinha 10 virgens esperando, né, ser chamadas para ir para a recepção, para as festas. Mas dessas 10 virgens, tem 5 prudentes, 5 insensatas, né? E qual é a característica delas? Todas estão esperando, todas foram convidadas, todas estão prontas para ir à festa. Mas 5 tinham, que tinham? Azeite, tinha luz para poder andar. As outras 5 estavam em escuridão, não tinham o azeite. Olha o que o Espírito de Profecia diz. Os 2 grupos de vigias na parábola das 10 virgens representam as 2 classes que professam estar à espera do seu Senhor. São chamadas virgens porque professam fé pura. As lâmpadas representam a palavra de Deus. O óleo é símbolo do Espírito Santo. Vemos que aqui tem 2 grupos, né? E esses 2 grupos, todas representam grupos de vigias. Estão esperando, estão prontos, né? Professam estar esperando. E eles têm uma fé sincera. São sinceros, têm uma fé pura. Tem a palavra de Deus. Mas tem uma diferença. Umas têm o óleo, outras não têm o óleo. Vamos no próximo slide. Considere todo jovem a parábola das 10 virgens. Todas tinham lâmpadas. A aparência exterior de religião. Aparência exterior. Tinha lâmpadas. Mas unicamente 5 delas possuíam a piedade do interior. Interiormente só 5 estavam preparadas, né? 5 estavam carecendo do óleo da graça. O Espírito
de vida em Cristo Jesus, o Espírito Santo não lhes habitava no coração. E aí está a diferença. Aquelas que tinham o óleo, o Espírito habitava no coração. Mas aquelas que não tinham o óleo, careciam, não tinham o Espírito Santo, aquele óleo da graça, né? Sem o óleo da graça, de que servia levar consigo uma lâmpada? Ter uma lâmpada sem poder ligar, ou uma linterna nos nossos dias, sem bateria. De que adianta? Nada, né? Um carro sem combustível, de que adianta? Por mais alta que seja a profissão, por mais elevada que seja a posição ocupada por um professor religioso, pode ser até pastor, saber todas as doutrinas, conheço um pastor que tinha decorado todo o Novo Testamento, tinha a memória. Mas se falta o óleo da graça, ele não tem nada com que alimentar sua lâmpada. E ela não pode emitir claros e brilhantes raios de luz. Então precisamos do óleo, precisamos do Espírito Santo. Não é simplesmente conhecimento. Precisamos conhecimento, mas com a direção do Espírito Santo. Isso é bem claro a gente entender para poder continuar esse estudo, né? Próximo, por favor. Aí. Não podemos estar prontos para encontrar ao Senhor acordando ao ouvir o brado. Aí vem o esposo. E quando a gente acorda, então tomar nossas lâmpadas vazias e tentar enchê-las. Né? Tem gente que tenta, talvez, carregar um pouquinho na bateria. E vai durar quanto? Eu já tive essa experiência já. Eu esqueci de carregar até na câmera. Eu esqueci de carregar e na metade parou, acabou a bateria. Não deu certo. Mas tem um grupo que sim, estão prontas, está tudo carregado, pronto para quando vem aquela voz. Aí vem o esposo, sair a recebê-lo. Liga as lâmpadas e sai. Né? Na parábola, as virgens prudentes tinham óleo em seus vasos com as lâmpadas. Né? Vamos no próximo. Na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas e frascos. Por algum tempo não se notava a diferença entre elas. Assim é a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Estamos antes da segunda vinda de Cristo? Estamos. Então essa história, essa parábola é para nossos dias. E diz, todos têm conhecimento das Escrituras. Todos conhecemos. Deus é amor, Jesus vem logo, a gente conhece os 10 mandamentos. Né? Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo. E confiantemente o esperam. Todos estamos esperando. Ou nós estamos esperando a volta de Jesus? Estamos esperando, sim. Então, qual é a diferença? Como na parábola, porém, assim é agora. Há um tempo de espera. E quanto maior é a espera, a fé é provada. Lembra-se nos dias de Noé? Muita gente ajudou a Noé a construir a arca. Mas muita gente foi desistindo pela pressão. Não? Chegou um momento que ficou só Noé e a família. Né? Alguns morreram de idade, né? Igual Matusalém, que morreu, né? De velhinho. Mas, diz aqui, há um tempo de espera e a fé é provada. E quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Muitos não estarão preparados, estão destituídos do Espírito Santo. Ou seja, não estar preparado significa que o Espírito Santo não está sobre mim. E essa é o que mais nós precisamos procurar agora. O Espírito Santo. Que esteja nos guiando para poder entender a palavra de Deus. Não adianta a gente querer decorar se a gente não tem o Espírito Santo para entender. Próximo. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. É o que eu estava falando, né? A teoria da verdade, não acompanhada do Espírito Santo, não pode vivificar a mente, nem santificar o coração. Eu posso conhecer um monte, mas isso não vai vivificar minha mente, não vai me santificar. Não vai me deixar mais próximo de Deus. Só conhecimento. Eu, na minha escola, no Peru, né, tinha um doutor. Ele ensinava religião, mas ele era ateu. Ele sabia muito da Bíblia. Sabia da história do passado. Sabia das doutrinas da igreja, mas era ateu. Como isso é possível? Porque conhecimento não é viver aquele conhecimento levado à prática, né? Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para distinguir a verdade do erro. E aqui que é o ponto principal. O Espírito Santo nos ajuda a distinguir entre a verdade e o erro. O pastor falou no sábado. Tem centos, milhares de igrejas cristãs. Qual é a diferença? Que a gente tem que o Evangelho
eterno. Tem uma grande diferença, tem uma mensagem importante que nós temos, que as outras igrejas não têm conseguido enxergar essas mensagens. E isso é algo importante que nós temos que entender, porque ali é onde começa. É o começo para a volta de Jesus. Aí é onde a gente sabe quão próximo nós estamos da volta de Jesus. Por isso disse, sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para distinguir a verdade do erro e serão presa das tentações sutis de Satanás. E se nós não temos o Espírito Santo, Satanás vai enganar. Vai colocar as mentiras dentro até da própria palavra. Porque a palavra de Deus pode ser 99% verdade, 1% de mentira. É válido ainda? Acabou. E isso é o que o diabo faz. Aproveita, mudar um pouquinho da palavra de Deus. A graça de Deus tem sido oferecida livremente a todos. Esse é o convite de Deus. Deus nos quer dar aquela graça do Espírito Santo. Ninguém pode crer por outro. Ninguém pode receber o Espírito por outro. Ninguém pode receber o caráter por outro. O fruto da operação do Espírito. O caráter que cada um tem. O crescimento espiritual. A relação que eu tive com Jesus. A vitória sobre o pecado. Cada coisa é pessoal. Não posso passar para outro. Mas Deus nos dá a oportunidade a todos. É de graça, né? E livre para todos. Uma pergunta. Qual é o propósito da igreja adventista do sétimo dia? Qual é o nosso propósito? Por que estamos aqui nesta terra? Por que nós temos essa missão? É importante nós pensar nisso. Mas a irmã Ellen G. White, ela tem uma resposta bem pontual a isto. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. Em um sentido especial, numa missão especial. Qual é a nossa posição? Vigias e portadores de luz. Para que serve a luz? Para esconder debaixo da cama, no colchão, para ninguém enxergar? Não, para ser alumbrada na escuridão, nesse mundo de trevas, né? E para estar vigiando. A gente também está falando a respeito da guerra, né, contra Satanás. E nossa principal missão é ser atalaia, ser vigia, estar vigiando o que está acontecendo. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide a maravilhosa luz da palavra de Deus. E aqui diz: confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, da segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Irmãos, aqui temos que parar um pouquinho e falar. Tem muita coisa a fazer na igreja. Tem muitos trabalhos missionários. Tem muitos jeitos de chegar ao evangelismo às pessoas, né? Mas aqui diz, nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Qual é o principal mensagem que devemos levar? A primeira, a segunda e a terceira mensagem. É a voz de Deus falando? É a voz de Deus falando. Nós temos muitas formas de evangelizar, sim, mas a mais eficaz é essa. E diz que a mensagem dos 3 anjos com a mensagem de saúde é uma arma muito poderosa que Deus pode usar para chegar a todo o mundo. A nossa missão é proclamar a verdade presente. E ainda eu falo assim, eu acrescento a verdade presente eterna. Porque a verdade parcial não é eterna. Tem verdade que temporariamente é verdade, mas chega um momento que deixa de ser verdade. Em Apocalipse 14, 6 ao 13 e Apocalipse 18 são pontos importantes que nós devemos ter em mente. Tarefas de casa, leamos. Hoje não vamos entrar em detalhes, só vou nombrá-los. Primeira mensagem: eu vi outro anjo voado pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Uma mensagem diferente de todas as mensagens. Evangelho eterno. E esse anjo dizia a grande voz, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra,
o mar e as fontes das águas. Vemos que aqui tem vários pontos. Temer a Deus, respeito, admiração, dar glória, honrar com nosso corpo, com nossa vida, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós honramos a Deus com nossa vida. E também tem uma mensagem de juízo. Quando que começou o juízo? Nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que em 1844 começou o juízo. Passou dos mortos, não? E logo, em um futuro, vendrá também o juízo dos vivos, né? Então, essa mensagem nós temos que entender bem e saber explicar, né, com a Bíblia, né, como tudo isso já tem se cumprido. Mas não acaba aqui a mensagem. A segunda mensagem: caiu Babilônia, aquela grande cidade, porque todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Não sabemos quem é a Babilônia e tem não vou falar porque a gente não vai apagar no YouTube, mas não sabemos, né, o sistema que está por trás desse mundo. E muitas igrejas já têm absorvido isso e têm movimentos ecumênicos e têm se juntado. Agora já o espiritismo, as outras igrejas, né, protestantes e a igreja católica, todas se juntaram. Para quê? Para poder ter a paz, para poder ajudar ao mundo. E agora o principal objetivo: acabar com o câmbio climático, que eles dizem, né? Acabar com aquecimento global. Mas sabemos que tudo isso é uma agenda, né? Terceira mensagem: seguiu-se a estes o terceiro anjo dizendo com a grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber seu sinal na testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus. E aqui vemos que o último mensagem tem que ver com adoração, tem que ver com obediência, submissão. Obedeço a Deus, obedeço aos homens. Mas que diz na palavra? É necessário obedecer a Deus antes que aos homens. Mas vai ter alguns que vão receber o sinal na mente, que significa minha consciência, né? Na minha consciência, e outros na mão, que representa ações. Mensagens importantes, meus irmãos. Mas não acaba aqui. Tem uma quarta mensagem que está relacionada com a segunda mensagem. Está em Apocalipse 18:1, que diz: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Vemos que aqui a terra foi iluminada com a glória desta mensagem. E clamou com voz forte dizendo: caiu grande Babilônia. Que mensagem vem? Do segundo mensagem, né? E se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. E aqui diz: porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. Esse vinho da ira é falsos ensinos, as mentiras que a Babilônia tem colocado e feito que todas as nações se prostituam. E os reis da terra se prostituíram com ela. Os reis, quem representa os reis? Os presidentes, os governantes do mundo. Os mercaderes da terra se enriqueceram com abundância. Quem são os mercaderes da terra? Os maiores, né, ricos do mundo, as empresas mais ricas do mundo, que controlam a maioria das indústrias do mundo. Mas continua dizendo: ouvi outra voz do céu dizer: saí dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não recebas de suas pragas. E vemos que aqui tem uma mensagem importante, porque tem uma amonestação: vai ter pragas, vai ter crises, vai ter uma angústia, tempo de angústia quando nunca teve. Daniel capítulo 12. Mas Deus vai ter seu povo que vai ser liberto. Por isso diz: saí dela, povo meu. Muitos imaginam, pensam: sair do lugar. Não é lugar. Tem que sair desde o coração, arrancar todo esse sistema, toda essa mentira, todo esse erro que nos tem colocado na mente. Porque Deus, Ele falou na sua palavra: lâmpada é a meus pés, é a meus pés, né? É a tua palavra. Então, a luz que nós temos para poder andar está na palavra de Deus. A luz não está na ciência, a luz não está nos doutores, o que diz os doutores de cada área da ciência. Não, está na palavra. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18.
Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, porque já foi dito para a gente, guardai-vos de que, pelo engano dos homens perversos, vai ter homens perversos que trabalham para o diabo, que através do engano, eles querem arrebatar os filhos de Deus. Diz, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Nós fomos afirmados nos princípios da palavra de Deus, mas estes homens que tiraram os princípios estabelecidos na palavra de Deus. E disse, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Precisamos crescer no conhecimento. Que conhecimento? Só teórico? O que diz aí? O que diz Pedro? Conhecimento da graça. E no conhecimento de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Conhecer a Jesus. Aí está o segredo da vida eterna. Aí está o segredo da salvação. E Jesus se revela hoje nós através do Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Não acaba aqui ainda não. Disse, sempre que o povo de Deus estiver crescendo em graça, obterão constantemente uma compreensão mais clara da sua palavra. Presta atenção. Sempre que o povo de Deus estiver crescendo em graça, aquela graça que Deus quer dar, vai obter um constante crescimento, compreensão mais clara da palavra de Deus. Há de distinguir mais luz e beleza em suas sagradas verdades. Tem mais luz. Nós achamos que a luz já acabou, tudo que a gente aprendeu aí ficou. Não. Quanto mais eu cavar, sai mais luz, mais tesouros. Não fazem isso nos escavamentos lá do ouro? Quanto mais cava, sai. É assim, irmão. Mina de ouro é a nossa palavra de Deus. Isto se tem verificado na história da igreja em todos os séculos. E assim continuará até o fim. Se a gente vê os pioneiros da nossa igreja, eles foram descobrindo verdade tras verdade. Mesmo da época de Martinho Lutero, da Reforma, muita verdade foi descobrindo. Mas vamos parar um pouquinho. Martinho Lutero, quando ele descobriu a verdade da justificação pela fé, somos salvos por fé. E para ele, só essa era a mensagem central. E quando a ele chegou a mensagem do sábado, ele conseguiu entender? Não conseguiu entender. Ele morreu sem entender a verdade do sábado. Mas tinha mais luz para ser cavado? Sim. Encontrado? Sim. Vemos como o tempo mostra que as verdades vão saindo. A verdade da saúde saiu? Também. E aos poucos vai saindo. E quanto mais conhecimento, maior é a responsabilidade. Eu sempre digo para minhas crianças, quanto mais nós conhecemos, mais temos responsabilidades. Mas à medida que a verdadeira vida espiritual declina, tem sido sempre a tendência a cessar o crente de avançar no conhecimento da verdade. Quando a minha vida espiritual, meu relacionamento com Jesus vai ficando fraco, me vou afastando, o Espírito Santo vai se afastando, nosso conhecimento também vai caindo, vai esquecendo. Aqueles versos que eu lembrava, já não começo a lembrar mais. Os homens ficam satisfeitos com a luz já recebida da palavra de Deus e desanimam qualquer posterior investigação das Escrituras. Tornam-se conservadores e procuram evitar novo exame. Entra uma nova luz, uma nova mensagem, já não quero ouvir, já vai confundir minha mente, não quero saber mais não. Chega, até aqui, não aguento mais. Mas que diz aqui? Esse é um sinal de que estamos declinando espiritualmente. Nós não podemos rejeitar, nós devemos ouvir e escudriñar, e verificar com a palavra de Deus se é verdade ou é mentira. E quem que vai determinar se é verdade ou mentira? Deus. Deus nos vai mostrar através do Espírito Santo. Mas por isso nós devemos ser sempre persistentes. Devemos sempre continuar investigando. A gente vai ver agora algumas citas. Tem-me sido mostrado que muitos dos que professam a verdade presente não sabem o que creem. Isso é uma realidade da nossa igreja, irmãos. Tem muita gente que se batiza sem saber no que eles acreditam. Não compreendem as provas da sua fé. Não sabem o que eles estão vivendo. Mas dizem que é adventista. Não apreciam devidamente a obra para este tempo. Eles não
sabem o que está passando agora no santuário celestial, o que Jesus está fazendo, intercedendo por nós, e que os casos já estão quase para chegar a nosso tempo. Os homens que agora pregam a outros, mesmo incluindo-me a mim, né? Incluindo-me a mim, os que estão pregando a outros, a examinarem quando chegar o tempo de angústia, a posição em que se encontraram, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória, até que fossem assim provados. Desconheciam sua grande ignorância. Muitos que achavam que sabia e que pregava, falava mensagens muito bonitas que chegam no coração. Quando chega o momento da prova, da grande prova, perceberão que não tinha aquela fé, aquele conhecimento, porque eu posso ter o conhecimento, mas se eu não tenho a fé, a certeza que, aunque ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou ter nenhum medo. Precisamos desenvolver a nossa fé, uma fé que não quebre. Apocalipse 3,17 diz: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Quem que fala isso? Que igreja que fala isso? Laodiceia. E quem que é a igreja de Laodiceia? Nossa. É a situação da nossa igreja. Nossa igreja diz: eu sou rico, eu não tenho nada que me falte, já conheço tudo, já a gente sabe, já, Senhor, Jesus voltar, a gente vai esperar com as mãos abertas, pronto. Não, meus irmãos, o que diz o Espírito para a nossa igreja? E não sabes que é desgraçado, é miserável, é pobre, cego e nu. A gente não sabe. E a gente precisa pesquisar e seguir estudando e seguir aprofundando, porque quanto mais luz nós iremos ter, mais discernimento, mais uma visão geral do que está acontecendo. Se vocês colocam uma imagem no zoom, pequenininha, não vai conseguir ver um panorama. Aí você vai afastando essa imagem, conforme vai ver o panorama completo. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Um verso pequenininho às vezes não faz sentido, mas eu vou expandindo com toda a palavra de Deus, faz sentido. E aí entende, que cego que eu fui, que eu pobre, miserável de mim, eu não entendia, mas agora eu entendo. E isso, quando se abre essa luz, se torna um prazer e quer compartilhar para os outros. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque tem muitas coisas que a gente vai falar ao largo desses temas, muitas coisas que a gente vai ver com a palavra, Espírito e Profecia, e nós precisamos primeiro entender que temos que ter a posição de ser receptível a ouvir, e depois vou para casa, confirmo e verifico se é a palavra de Deus que está falando isso. Sempre vai ter, onde que está escrito, a cita: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Que não seja essa a nossa posição, senão ser humilde. Senhor, ainda não sei, ainda tenho muito que aprender, mas Senhor, por favor, me fale. Continuemos então. Na igreja, muitos que contam por certo que compreendem aquilo em que creem, mas que até surgiu uma discussão e ignoram sua fraqueza. Quando separados da mesma fé, quando se separam daqueles irmãos, porque a gente está acostumado sempre a estar junto, né? Com a turma, um grupo, o ancião, o líder, o pastor. Mas quando eu sou separado e minha fé é colocada à prova, né? O que acontece? Diz aqui: ficarão surpreendidos de ver quão confusas são suas ideias do que têm aceito como verdade. Independentemente, pessoalmente, é certo que tem havido entre nós um afastamento do Deus vivo e voltar-se para os homens, pondo a sabedoria humana em lugar da divina. O que aconteceu agora nesses dias? Tem colocado o conhecimento de Deus abaixo das doutrinas, conhecimento, pensamento humano. Muitas coisas na nossa igreja têm passado que esquecemos o exemplo de Jesus. Jesus fez um método muito simples. Quando Jesus foi pregar o evangelho em 3 anos e meio, qual foi o método de Cristo? O pastor falou sábado. Qual foi o primeiro passo? Chegava às pessoas como querendo fazer o bem, né? Procurava as necessidades das pessoas, né? Ele era muito agradável para as pessoas. Ganhava confiança. Como ganhava confiança? Atendendo às necessidades das pessoas. E quando criava vínculos, aí recém
que falava Jesus? Vem, me segue. Muitas vezes nós queremos fazer o contrário. Vem para a igreja. Mas quando é para servir, para ajudar, esquecemos da pessoa, né? Só os sábados somos... Mas temos que fazer o contrário. Ver as necessidades das pessoas aqui. Estão com doenças, estão com problemas. Temos que ajudar e tentar ganhar confiança, amizade e chamá-los. Porque ele vai sentir que atração. Eles são diferentes, eles refletem Jesus. Eu quero ser como ele, eu quero buscar esse Deus que eles seguem. E vai sentir naturalmente uma atração pelo Deus que nós seguimos, né? Deus despertará seu povo se outros meios falharem. Deus quer despertar seu povo, sim ou não? Porque das 10 virgens, quantas acordaram? Todas acordaram. Todas acordaram, sim ou não? Mas 5 estavam listas, 5 não. 5 estavam prontas e não, outras não. Então Deus vai despertar seu povo, sim. E se outros meios falharem, aqui disse, porque Deus quer acordar de um jeito bom. Mas se esse jeito não funcionar, Ele vai permitir que se introduzca na igreja heresias. Que heresias? O que são heresias? Coisas que abominam Deus. Coisas que são detestáveis, abominação. Deus vai permitir que aconteça na igreja, as quais há de peneirar, separando a palha do trigo. Então, quando aconteça essas heresias, essas abominações que Deus não gosta, é o momento quando Deus vai peneirar a palha do trigo, ao povo verdadeiro de Deus, com aqueles que estão cegos, pobres e nós. O Senhor chama todos os que creem em sua palavra para que despertem do sono. Precisamos despertar do sono. Tem vindo uma preciosa luz apropriada a nossos dias. É a verdade bíblica, mostrando os perigos que se acham mesmo impendentes sobre nós. Temos uma verdade, a preciosa verdade, que a gente vai falar, não hoje, na próxima. Essa luz nos deve levar a um diligente estudo das Escrituras, a um mais atento exame crítico das posições em que mantemos. Em que posição estou agora? O que está acontecendo agora nos meus dias? E devemos ser diligentes estudantes da palavra de Deus. Próximo. É vontade de Deus que todos os fundamentos e posições da verdade sejam acurada e perseverantemente investigados com oração e jejum. Esse mês a igreja, não somente no Brasil, mas a nível sul-americano, né, vai ter os 10 dias de oração e vai ter jejum, né? Por quê? Porque precisamos começar com o poder do Espírito Santo para poder fazer qualquer obra. E a nossa principal obra, já vimos, né? Levar os 3 mensagens de advertência ao mundo. Por isso precisamos seguir a vontade de Deus, estando em oração, com o jejum. Os crentes não devem ficar em suposições e mal definidas ideias do que constitui a verdade. A verdade não pode ser, eu suponho, eu acho que isso. Não. A verdade é verdade, tem que ser clara. Sua fé deve estar firmemente estabelecida sobre a palavra de Deus. De maneira que quando o tempo da prova chegar e formos levados aos concílios, nas prisões, campos de concentração, quantas coisas vai acontecer? Se a gente ver a profecia, vai acontecer perseguição sobre o povo. E vamos ter que responder sobre a nossa fé. Sejam capazes de dar uma razão para a esperança que neles há, com mansidão e temor a Deus. Temos que dar razão. Porque eu tenho esperança, porque eu confio, porque eu sei que meu Deus vive, porque eu sei que meu Deus está ao meu lado, porque eu sei que Deus me guiou todos os anos, esteve comigo, e eu não tenho nada que temer. Para mim morrer é ganhança, é lucro. Será que estamos prontos para dizer isso quando fomos levados à frente dos policiais? Acho que ainda não, eu não estou pronto. Eu digo sempre dia a dia, Senhor, me dá força para esse dia, porque meu sonho é ser parte dos 144 mil. Se for da vontade de Deus, chegar até o fim. Se for antes e descansar, tudo bem. Mas esse é um grande sonho que eu tenho, né? Não sei quantos aqui temos esse sonho. Seja qual for o grande adiantamento intelectual do homem,
Não pense ele nem por um momento que não há necessidade de interagir e contínua indagação das Escrituras em busca de luz maior. Nunca pensemos que já não tem mais necessidade de procurar mais, de aprender mais, já tenho o suficiente. Não pense isso, disse. Como um povo, Igreja Adventista do Sétimo Dia, somos convidados individualmente ao estudo da profecia. Olhem aqui, como povo de Deus, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, somos convidados todos, mas individualmente, cada um, individualmente, devemos estudar as profecias. Somos o povo da profecia, meus irmãos. Sim ou não? Sim. E sem profecia, o que passa com o povo? Sem profecia, o povo não tem luz, não sabe aonde chega. Por isso que temos uma mensagem importante que levar ao mundo. Deus tem uma agenda, Deus tem um plano, mas Satanás também tem um plano dele. Nós seguimos o plano de Deus ou seguimos o plano de Satanás? Não tem mais outro. Na leitura seguia dizendo, devemos observar atentamente a fim de distinguir qualquer raio de luz que Deus nos apresente. Atentamente, distinguir qualquer luz que Deus nos quer apresentar, para que assim podamos apresentar a outros. O objetivo é receber para levar a outros. Vocês já viram como trabalha um rio, ou um riacho, ou um nascente? Vai filtrando e vai se juntando, e o que vai acontecendo? Onde chega a água? Fica no mesmo lugar? Conforme a água vai aumentando, vai expandindo. Sabem por que o mar morto é morto? A água chega, mas chega aí e aí morre. Não continua. Esse mar vem do mar de Galileia, lá de cima, Lá é vivo, a água corre. Mas chega a um lugar onde fica parado. Não tem vida, não tem peixe, não tem planta, não tem nada. Por quê? Estancado. Será que nosso coração está sendo assim? Recebemos de luz, recebemos de verdade, mas fica aí só. O que acontece? Morre. Precisamos drenar, precisamos expandir. Eu lembro uma mensagem um pastor que falava assim: quanto mais bênção você recebe, quanto mais você distribui, mais você recebe. Parece marketing. Mas é assim com Deus. Quanto mais recebo, mais eu dou, e Deus vai aumentando mais e mais a luz. É interessante. Somos o povo da profecia. Profecias para o tempo do fim. É isso que nós precisamos ver. Porque profecias do passado é importante para saber nosso passado, nossa identidade? Sim. Mas também é importante saber o que está por vir. Porque Deus deixou seus mensagens bem claros o que está por vir. No espanhol tem um ditado que diz: guerra avisada não mata gente. Em português tem mesmo? Guerra avisada não mata gente. Acho que é a mesma coisa, Guerra avisada não mata gente. E se a gente sabe como vai ser a guerra, tem como prevenir, Próximo, por favor. Quando o povo de Deus está à vontade, bem confortável, bem relax, satisfeito com a luz que já possui, podemos estar certos de que Ele os não favorecerá. Deus não gosta disso, de estar satisfeito. Lembra da parábola daquele homem? Já sou rico, tenho o suficiente, vou guardar para mim. O que diz a parábola? Coitado, você não sabe que vai morrer. Tudo que ganhou, para quê? Cada dia devemos estar sempre querendo saber qual é a tua vontade, meu Senhor. A vontade de Deus é que marchem sempre avante, recebendo a abundada e sempre crescente luz para eles brilha. A atitude atual da igreja não agrada a Deus. Tristemente, Deus não se agrada com a atitude da nossa igreja. Tem-se introduzido uma confiança em si mesmos, que os que têm levado a não sentir nenhuma necessidade de mais verdade e maior luz. A nossa igreja era conhecida pela igreja da profecia, pela igreja do está escrito. Mas agora, nossa igreja já não é conhecida assim. Diz aqui: vivemos numa época em que Satanás opera à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa frente, por trás, 360 graus, nosso redor. E todavia, como um povo, estamos dormindo. O diabo está atacando 24 horas, 7 vezes
né? Na semana, 365 dias. Todos os dias Satanás não para. E Deus deseja que se faça ouvir uma voz despertando seu povo para a ação. Temos que despertar para agir, para lutar, para essa guerra. Porque vem tempos difíceis, meus irmãos. Daniel 12:1 diz que vai ter um tempo de angústia, quando nunca teve. Mas naquele tempo, Miguel vai se levantar. Nosso Senhor Jesus Cristo vai se levantar. A favor de quem? Dos filhos do povo de Deus. De todos? Não. Daqueles que são filhos de Deus. E aqueles filhos de Deus, naquele tempo, serão libertos. Por quê? Porque estão no livro escritos os nomes deles. Eles são meus filhos. Eles estão protegidos por mim. Nada vai lhes acontecer. Porque habitam embaixo do esconderijo das asas do Senhor Jesus Cristo, né? Mas sigue dizendo, Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Vemos que uma profecia para onde? Tempo do fim, né? Está falando, sela, fecha essas palavras até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. O que está dizendo? Deus que está falando, então? O conhecimento acabou? Não. Vai acrescentar, vai aumentar. Conforme passa o tempo, vamos aprender e conhecer mais luz e mais luz. E nós temos que ter uma posição de estar abertos a receber mais luz. E nessa vai ter uma correria. Aqui, ali, aqui, ali. O que vai acontecer nessa correria? Muitos serão purificados e embranquecidos. Verso 10. Muitos serão purificados e embranquecidos. O que significa isso? Vão ser selados por Deus. Deus vai provar seus filhos, e aqueles que passam a prova, aquele que é santo seguirá sendo santo, aquele que é puro seguirá sendo puro. Mas aquele que continua no pecado vai continuar no pecado. Mas os impíos procederão impiamente, e nenhum dos impíos entenderá. O que significa que não entende? O que significa que não entende? Recebeu o conhecimento, mas não entende. Parece loucura, parece coisa de outro mundo. Mas os sábios entenderão. Tem dois grupos, meus irmãos. Eu vou ouvir e entender a palavra de Deus e seguir essa palavra e ser purificado, embranquecido e provado por meu Deus. Ou escuto, rejeito e não vou conseguir entender, porque o Espírito Santo não vai me ajudar a entender. E continuarei procedendo com uma vida impia. Daniel 12:3. E os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Aqueles sábios resplandecerão. Serão que? Uma luz neste mundo. E os que a muitos converterem para a justiça. Lembra-se daquela profecia? Como nos dias do Pentecostés, no início da igreja, que milhares e milhares se batizaram. Nossos dias, no tempo do fim, a mesma coisa vai acontecer. Muitos irão se converter pelo poder do Espírito Santo. Como a estrela sempre, eternamente. Não quantia, qualidade. Para a eternidade. Eu lembro na minha escola adventista lá no Peru, o slogan, o lema da escola adventista era assim: educa para esta vida e para a eternidade. Porque essa tem que ser a nossa educação, não somente para esta terra, senão para a eternidade. E se na escola que nossas crianças estão estudando só para focar nessa terra, aí está errado. A escola, a educação, a verdadeira educação tem que preparar filhos de Deus para esta vida também, porque estamos na terra, mas em direção para a eternidade. Já estou acabando. Diz Provérbios 4, 18 e 19. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vemos que aqui vários versos estão apoiando que a luz tem que crescer, o conhecimento tem que aumentar, como a aurora. Mas o caminho dos ímpios é como a escuridão. Não sabem eles em que tropeçam. Não percebem. Está caindo, mas não sabe como. Porque não conseguem chegar, porque está na escuridão. Só tem duas
opções. E nós, sim ou sim, iremos ter que tomar a senda dos justos, o caminho dos justos ou o caminho dos ímpios. Essa opção é nós que temos que tomar. E a palavra de Deus nos convida a que possamos tomar essa grande oportunidade. Diz, os que têm a oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la, porque aqui tem um grupo de pessoas, eu já conheci pessoas que falam assim, não me fale, não quero saber, porque senão eu fico responsável e eu não quero saber, aí tenho a maior responsabilidade. Não me fale, não quero, não fala. E vaza. Mas aqui diz, os que têm a oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que não a ouviram, não serão responsáveis, serão considerados culpados perante Deus, como se a tivessem ouvido e rejeitado. É pior ainda. Porque isso se chama endurecimento do coração. É o que aconteceu com o coração de Faraó. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Diz ou não diz? Diz. E esse ato, como aconteceu? Pela continuidade de rejeitar o mensagem de Deus. E muitas vezes na igreja, escutamos o mensagem, rejeitamos, chega um momento que endurece e já não queremos ouvir mais. Não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro, quando poderiam compreender o que é a verdade. Deus nos quer mostrar a verdade. E não há nenhuma desculpa para nós continuar no erro. Em seus sofrimentos, pensemos, Jesus sofreu por a gente, morreu por a gente. E Jesus fez a expiação por todos os nossos pecados, incluindo os pecados de ignorância, porque muitas vezes a pessoa peca por ignorância. Muita gente no passado morreu sem saber toda a luz. Eu ainda falo assim, teve japoneses, teve cultura incaica, azteca, maia, todas aquelas culturas, eles não tinham os 10 mandamentos, na cultura incaica só tinha 3 mandamentos, a Masuya, a Maquia e a Mayuya. Imagina, só 3, mas está nos 10 mandamentos. Mas não tinham outros mandamentos. Eles não vão ser salvos? Não. O que diz aqui? Eles tinham uma certa ignorância. E Jesus pagou por esses pecados da ignorância. Eles vão ser salvos e ser julgados de acordo com o conhecimento. Mas quanto mais perto o tempo do fim, é maior a responsabilidade. Mas também é maior o privilégio. Porque vamos poder ver coisas que outras coisas ninguém viu. Imagina o céu desenrolando como um olho, vendo o céu, Jesus voltar, e aquele canto do céu, e a voz de Deus falando do céu, proclamando o dia quando ele vê. Nossa, é uma coisa muito hermosa, né? Mas, para isso, nós temos que aceitar a verdade e ter o desejo de saber a verdade. Diz aqui, mas não foi tomada nenhuma providência para a cegueira voluntária. Se eu decido ser cego voluntariamente, não tem nada mais que Deus possa fazer. Fala assim, filho, está aqui, mas está nas tuas mãos se você aceita ou não. Deus não vai obrigar a gente. O diabo obriga, o diabo já entrou nas escolas e ele coloca as ideias que ele quer, ideologia, os pensamentos, tudo que ele quer. Ele não bate a porta, ele entra pela janela. Mas Jesus não, Jesus ele fala assim, eu estou aqui, a porta, estou chamando, estou batendo. Ele nos dá a liberdade de escolher, meus irmãos. Termino com um verso que a gente começou. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano na segunda morte. Guerra avisada não mata gente. Se nós ouvimos a voz de Deus, se seguimos os passos que Deus nos dá e os sinais que Deus deixou já avisados, não vamos passar por essa morte. Talvez nenhuma morte, talvez uma só no descanso até Jesus voltar, só Deus sabe. Mas que possamos seguir firmes, meus irmãos. Próxima semana, vamos ver os sinais do fim dos tempos. E com a palavra de Deus, com o Espírito de profecia, vamos ver quanto desses sinais estão se cumprindo. Quão próximos estamos ao fim. E temos que deixar que a palavra de Deus nos fale. E que também possamos ver em que mundo estamos vivendo agora, né? Convidem amigos, parentes, irmãos,
Isso que não, compartilhe o vídeo, que aí pelo vídeo podem assistir, né? Mas que possamos preparar-nos essa semana espiritualmente. Oremos buscando discernimento espiritual. E uma tarefa, última tarefa. Leamos Mateus capítulo 24, que em isso vamos falar semana que vem. Mateus capítulo 24. Quando Jesus falou dos sinais. Mateus capítulo 24, né? Deus nos abençoe. Que Deus nos possa dar seu espírito e um coração disposto a ouvir a verdade dele, né? Amém. Santo e eterno Pai, Senhor, que está nos céus, queremos, Senhor, que a tua igreja esteja vivificada, esteja fortalecida, esteja reanimada, Senhor, pelo teu poder, Senhor. Queremos estar prontos para aquele grande dia quando tu, Senhor, vais a voltar para buscar teus filhos. Mas sabemos que para isso precisamos de uma preparação. Precisamos, Senhor, também aprofundizarmos mais no conhecimento da verdade, porque a luz irá crescer cada vez mais conforme o tempo do fim se aproximar. Por favor, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, para que assim nos ilumine e nos abra a mente para poder captar, Senhor, a Tua vontade. Senhor, abençoe a cada um dos meus irmãos. Nessa semana, na luta de cada dia, Senhor, temos uma guerra que ganhar a cada dia. Que Teu Espírito Santo esteja sempre do nosso lado, para que assim possamos andar em vitória tras vitória, Senhor. Pedimos tudo isso, nos encomendamos nas Tuas mãos, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.